Olá, pessoal. Hello, everyone. Sejam bem-vindos. Pretty, just hold on for some minutes. I'm going to explain to everyone how this is going to work. And then I will let you talk. Pessoal, nossa reunião hoje vai ser traduzida. Então, nós vamos ter a palavra, Romanos 7, continuando o nosso estudo. E eu chamei uma amiga minha que vai dar essa aula. Ela é seminarista, terminou o seminário e tem doutora e vai dar essa aula para a gente. Eu vou estar traduzindo. Talvez leve um pouquinho mais de tempo, mas eu creio que vai ser bênção, eu creio que vai ser impactante para nós. É uma pessoa muito querida, muito humilde e representa muito Cristo aí no corpo. E é um prazer ter ela dando esse ensino para nós hoje. Se cada um de vocês sejam bem-vindos, não estamos em muitas pessoas hoje, porém está tudo bem, né? Devido ao último acontecimento, está tudo bem, nós tivemos alguns ataques semana passada, mas nós não paramos, né? No outro dia nós fizemos evangelismo, o Bruno seja bem-vindo, né? O Bruno está como organizador, Bruno, a hora que se precisar falar alguma coisa, você está liberado. Então, assim, nós continuamos fortes, buscando, e os ataques, né, demonstram que nós estamos fazendo algo bom. Então, a gente está confiante de que nós estamos no caminho certo. Tá? Eu vou orar para a gente, e depois que eu orar, a gente pode começar. Eu vou dar autonomia para Pretty ministrar a aula, e eu vou estar traduzindo, como eu disse. Então, Pretty, so can you hear me okay? Yes, I can hear you. Perfect. I was just explaining to them that I'm gonna pray, and after I pray, you can start the teaching. And I was telling them that I'm gonna be translating, and so I'm gonna pray in Portuguese, but let the Holy Spirit use even Brazilian, or there is no borders, and I know you're not gonna understand it, but we're gonna be praying. Ok? Pai querido, Deus eterno, nós estamos aqui, Pai, mais uma vez, mais um encontro, mais uma reunião. Senhor, somos gratos, Pai, oh Deus, por tudo que o Senhor tem feito, gratos, Pai, porque nós já chegamos a mais um final de semana, mais uma sexta-feira, que nós nos encontramos, depois de dias de batalhas, dias de vitórias, Pai, porque nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Aqui nos fazemos presente para crescer em graça, em conhecimento e buscar mais a sua face. Senhor, que essa aula leve os nossos corações, leve os nossos comportamentos, leve a nossa mente, Pai, a sua presença, a ser mais parecido contigo, com o Senhor. Senhor Deus, trabalhe em nós, trabalhe em nosso coração, que o seu Espírito Santo seja livre aqui para fazer, Pai, oh Deus, aquilo que Ele quer fazer, aquilo que Ele pode, o único que pode fazer, que é a nossa transformação, que a língua, que a diferença. Hoje, numa aula que nós vamos ter uma irmã em Cristo, de outra nacionalidade, que seja um impulso para nós sobre alcançarmos as nações, sobre sermos pés e mãos nessa terra, que seja uma experiência diferenciada e impactante para as nossas vidas. Pai, abençoa a Pretty, a casa dela, que ela possa ser usada em suas mãos nessa aula. Em nome de Jesus. Amém. Pretty, feel free. It's if you want to open your screen, share the Bible verses.
it's up to you. If you're not gonna do that, maybe I will do that. Maybe I will open the Bible in Portuguese, and as you speak, I can. And I'm just gonna ask you. So, yeah, I think we are okay. You don't speak too fast, because some people, they speak too fast, and then it can be like hard to. Okay, it's all yours. Okay. Thank you so much, Brother Rafa. Praise the Lord to all my brothers and sisters in Christ. And I'm really excited to join you all because we are one member in the body of Christ. Obrigado, meu irmão Rafael, e eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Nós somos todos um só corpo em Cristo, irmãos em Cristo. And as children of God, it's such a privilege that we are no longer in the darkness, but we have brought into the light of Christ. And now we together share that inheritance in Christ Jesus. Como filhos de Deus, é muito bom que hoje nós não estamos mais o domínio da escuridão, mas sim da luz, como filhos de Deus, né? Fomos trazidos para a luz. As you all know, I'm known to Rafa from the college, from Canada Christian College, where we were together learning the Word of God. And it's a blessing that to grow in the knowledge of God and then be able to share it with our brothers and sisters. Como vocês talvez saibam, eu estudo com o Rafael no Canada Christian College, e é uma bênção poder estar levando a palavra e crescendo através da palavra de Deus. So as we start in the Word of God, first of all, I just would like to share that when we are talking about God's love, God's righteousness, and our sinful nature, we know how weak we are without Christ. So we need the grace of God, and I know that the Spirit of God will lead us as we are learning together. The Spirit of God is teaching us. Para falar sobre a graça, eu creio que o Espírito de Deus vai liderar, vai ministrar aos nossos corações, que não é fácil, né? Mas ele vai ministrar aos nossos corações. So when we start in the book of Romans, so I will just like to have a brief overview of what we have gone till far, starting with chapter 1. Eu quero dar uma recapitulada naquilo que a gente já aprendeu até agora, começando do capítulo 1. The book of, we call it a book of Romans, but we see that this was a letter that was written to the Church of Rome. And it's such a wonderful long letter that speaks about faith, righteousness, justification, salvation, and God's grace that has reached to us. Esse livro foi escrito para a igreja de Roma e fala sobre a justiça de Deus, salvação, o trabalhar de Deus para a igreja de Roma. First of all, I want to talk, Brother Rafa, I'll just talk about some brief things from the previous chapter. So you need not go back to the previous chapter, but I'll just speak from here. So in Romans 1, we see two contrasting things. There is first in Romans 1:17 verse, it says the righteousness of God is revealed. So there is the first revelation, that is the righteousness of God that is revealed from faith for faith. No livro de Romanos nós vemos que a justiça de Deus, ela é revelada pela fé e através da fé, pela fé. And contrasting to that, another thing that has been revealed is the wrath of God that is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness. Outra coisa que é revelada é também a ira de Deus contra coisas que não são de Deus, através dos trabalhos das trevas,
as coisas que não fazem, não agradam a Deus, Deus revela a sua ira nesse livro. So, two contrasting things: righteousness of God is revealed and the wrath of God is revealed. Então, duas coisas que são reveladas é a justiça de Deus e a ira de Deus. And we know that all mankind stand condemned before God because of sin. E nós sabemos que toda a humanidade foi tocada por causa do pecado. And because of sin, we were all heading towards eternal death and separation from God. E por causa do pecado, todos nós estávamos indo para morrer e sendo sentenciados por Deus. But the righteousness of God that is revealed apart from the work of law is by faith alone. Mas a justiça de Deus, que é revelada fora da lei, acontece pela fé. And this righteousness, when the grace of God is reaching to us, this letter was written to both to the Jews as well as to the Gentile Christians. E essa graça, quando é alcançada para nós vemos nessa carta que foi escrita para os judeus e também para os gentios, que somos nós, né, os que não somos judeus. So that means no one stand righteous before God, nor by the work of the law or by any other deed. O que significa que ninguém se posiciona como bom, justo diante de Deus. So if we live in sin, we know that we are heading towards death. So when we see in chapter 6, they say, if the grace of God has appeared to us and we are under grace, should we continue to sin? Então, se nós continuarmos em pecado, nós sabemos que o nosso caminho é a morte. E no capítulo 6 fala, se a graça de Deus foi revelada, deveríamos nós pecar mais para termos mais a graça? So in chapter 6, we just see what we have gone through maybe in your previous study, that because Christ died, we all died. When we are baptized, we die. When we go under the water, we declare ourselves to be dead and alive to Christ because Christ was raised from the dead. Como você já deve ter escutado dos outros ensinos, quando Cristo morreu, nós também morremos. Quando nós fomos batizados, nós também morremos e renascemos, assim como Cristo aconteceu com ele. So before we came in relationship with Christ, we were enslaved to sin. We were captive. Sin was our master and we were not able to save ourselves. Então, antes de nós entrarmos em um relacionamento com Cristo, nós éramos escravos do pecado, não capazes de salvar nós mesmos, porque não tinha nada bom em nós. But after receiving Christ, we have been set free. The chains have been broken. Mas depois de ter recebido Cristo, nós fomos libertos. As correntes foram quebradas. But the important thing is this: now that we have been set free from our previous life, we have to die to self and live in Christ. Mas aquilo que é importante é que agora nós morremos para nós mesmos e nascemos para aquilo que é importante, para Deus. So in chapter 6, Paul says, now you have died to your old life, now you present the members of your body for righteousness, become slaves of righteousness. No capítulo 6, Paulo fala que agora que vocês morreram para si mesmo, vocês apresentam o seu corpo, as partes do seu corpo, como a justiça de Deus, para as coisas de Deus, para as coisas certas. Because earlier, when we were enslaved to sin and we were held captive by it, what fruit we were getting? We were heading towards only death. Porque antes, quando nós éramos escravos do pecado, que tipo de fruto nós estávamos colocando em prática? Nós estávamos caminhando para a morte.
But after coming in Christ, being dead to our old life, and now that we have become obedient, now this leads us to sanctification. Mas depois de aceitarmos a Cristo, nós agora nos tornamos obedientes a Deus, a sua palavra, que nos leva à santificação. And sanctification leads us to eternal life. E santificação leva-nos à vida eterna. And it is a grace and a free gift from God. Isso é a graça e um dom de graça que vem de Deus. So now we'll come to chapter 7, and chapter 7 talks about how we have been released from the law. E agora nós vamos para o capítulo 7, e o capítulo 7 mostra como nós fomos, nos saímos do Antigo Testamento, da lei. And Brother Rafa must have taught in the previous week verses 1 to 7. E o irmão Rafael, provável que ensinou do capítulo 1 ao 7, conforme eu falei para ela. And you must have talked, Brother Rafa, about how the illustration of a married woman was there, till the time she is married and her husband is alive, she is bound by the law. E o Rafael deve ter ensinado que a ilustração da mulher que é casada, e até ela ser casada, conforme o marido morre, ela sendo casada, ela está em aliança, né, com a lei, com o marido, que é uma ilustração que fala. And while being married, if she maintains a relationship with an other person, she is called an adulteress. E se ela tiver um relacionamento com outra pessoa, ela vai ser considerada como uma adúltera. But if her husband dies, and then she is free from that law of marriage, and then she can marry another person and she'll not be called an adulteress. Mas se o marido dela morrer, sim, ela vai ser liberta daquele relacionamento e vai poder casar com uma outra pessoa. So with this illustration, he moves on and he says that likewise, earlier you were bound to the law because in your sin nature, the law was condemning you, convicting you. E com essa ilustração, demonstra que uma vez nós estávamos apegados e unidos à lei, mas agora nós não estamos mais. Mostra uma transição, essa ilustração. But when you come into Christ and you declare yourself dead to sin, you are freed from that bound. Mas quando você vem para Cristo, você declara você livre, né, do pecado. Aí você quebra essa lei, essa antiga união que nós tínhamos. And now you are no more held captive by the law. E agora você não é mais segurada pela lei que nós tínhamos antes do Antigo Testamento. And because of that, if we come on verse 6, it says, now we serve in the new way of the Spirit. E por causa disso, agora nós vemos que é falado que nós servimos com um novo tempo, o tempo do Espírito. So this is such it's an opportunity for us to be so full of gratitude to God. E isso é uma oportunidade para nós sermos cheios de gratidão para Deus. But it is because not only God has freed us from the darkness and death and sin, porque Deus não somente nos livrou da morte, do pecado, but he also put his Holy Spirit in us. He gave us his Holy Spirit. Mas ele também nos deu o Espírito Santo. And the Holy Spirit that gives us the power. E o Espírito Santo que nos dá o poder. Gives us the power to live this new life. Que nos dá o poder para viver essa nova vida em Cristo. Then now we'll start from verse 7. And it says, what then shall we say, that the law is sin? By no means. Yet if it had not been for the law, I would not have known sin. For I would not have known what it is to covet if the law had not said,
You shall not covet. I'm going to read it. No verso 7 que diz assim: que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Yes. So here Paul is saying that if this thing is there, that law has opened my eyes, that this is sin. So if the law is the law sin? And he says, by no means. Because of the law, I have come to know that coveting is not good, adultery is not good, stealing is not good. So the law of God makes me aware of the things that are not right in the eyes of the Lord. Então, Paulo está dizendo aqui que a lei faz com que nós venhamos a entender o que não é certo. É a lei pecado? Não. A lei não é o pecado. A lei mostra para nós o que é pecado. Roubar, matar, cobiçar. Então, a lei mostra o que é pecado. Coming to verse 8, it says, but sin, seizing an opportunity through the commandment, produced in me all kind of covetousness. For apart from the law, sin lies dead. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, por quando sem a lei estava morto o pecado. Here we see that sin by nature, because of the sin of Adam, all mankind, they are infested with the rebellion nature. We all sin. It is in our nature. Nós vemos aqui que o pecado é uma coisa da natureza do homem. Por causa de Adão, nós estamos cheios da rebelião contra Deus e do pecado. So when we become aware of a thing that it is not to be done, and because of a rebellious nature, we are somehow pushed to do it in our rebellious nature. Então nós acabamos fazendo aquilo que não era para ser feito, não é a vontade de Deus, por causa da nossa natureza que é rebelde às coisas de Deus. In the book of Jeremiah, it says that the heart of man is deceitful. Who can cure it? No livro de Jeremias fala que o coração do homem é enganoso. Quem pode confiar, né? I'm from India, and I was living in Delhi, the capital city of India, for almost 20 years. Eu sou da Índia e eu estava vivendo em Delhi, que é a capital da Índia, por quase 20 anos. And I don't know if any of you know that Delhi is known as the crime city. Eu não sei se vocês sabem, mas que Delhi é conhecido como uma cidade crime city. And it is also notoriously famous for road rage. Road rage. What's road rage? People are driving over speeding and then they are getting into fight. É muito conhecida essa cidade por crime e por excedência que as pessoas dirigem muito rápido, brigam muito. Excesso de velocidade. So this is the rebellion nature of mankind. Whenever there is a law, there are rules, they want it to break it. There's a saying that rules are meant to be broken. Essa é a rebelião do homem. Onde tem leis, onde tem regras, eles querem quebrar. Eles acabam quebrando as regras. When the rules are not there, we don't know what is right or wrong. But when the rule comes, we know what is right and wrong. But still, in our rebellious nature, we want to break it. Quando as leis não estão lá, nós não sabemos o que é certo e o que é errado. Se não tiver lei, nós não sabemos o que é certo e o que é errado. Mas mesmo sabendo, nós acabamos querendo quebrar as leis. That's why Paul says in verse 10, the very commandment that promised life proved to be death to me, for sin, seizing an opportunity through the commandment, deceived me and through it killed me. É o que o Paulo fala no versículo 10. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. The commandments of God
They are good. They are the righteous standard of God that God wants us to live up to. It is holy. It is righteous. But when we know the law that these are not meant to be broken, we are enticed to sin. We are enticed, like Eve was enticed to eat the fruit. Os mandamentos de Deus são bons, são de naturezas boas, são para o nosso bem. Mas quando nós quebramos a lei, nós nos deparamos com o pecado, que é algo que faz mal para o homem, para nós. As I was sharing with you about India, about Delhi, the capital city, where people often get into road rage fighting, and sometimes it ends into killing each other. And whenever people know that they have to stay in a speed limit of 60 or 70, they try to cross it and overspeed by driving the car at 100 km/h. Como eu estava falando para vocês da minha cidade, né, as pessoas lá acabam excedendo a velocidade e acabam, né, indo a caminhos ruins, né, caminhos de morte, batendo seus carros. There is a good thing that we as Christians should thank God that we are not only set free from the debt of sin, but also that sin has no power on us. Nós deveríamos ser muito gratos porque nós agora estamos cristãos estão livres do pecado de julgo de morte que nós tínhamos, mas também nós não estamos mais debaixo do poder do pecado sobre as nossas vidas. And when we say that sin has no power on us, is that we have to die to sin. On daily basis, we have to put our flesh to death and we have to live in the nature of Christ. E quando eu falo que nós não estamos mais debaixo do poder do pecado, nós temos que morrer para o pecado, matar a nossa carne e para poder colocarmos o pecado, né, e nos buscarmos a nossa santificação. It is not easy. It has to be a discipline that as Christian we should learn, we should get into on daily basis. Every morning when we get up, we have to remind ourselves of a new identity in Christ and put to death our old self, because we are set free from the sin, but we are still not sin-free being in the flesh. Não é fácil, nós temos que acordar todos os dias e colocar a nossa carne em processo de disciplina para estarmos longe, afastados do pecado. E não é fácil porque nós continuamos em um corpo que é de carne e busca a natureza do pecado. So Paul says in verse 12, so the law is holy and the commandment is holy and righteous and good. Então Paulo fala que a lei é santa, os mandamentos são santos e são bons. So as Christian, as we are new creation in Christ, it is our duty that we should get into the habit of reading the word of God daily. And this should be the first thing that we should do in the morning, saturate ourselves with the word of God. Como cristãos, nós temos que entrar no hábito de ler as escrituras diariamente. Essa deve ser a primeira coisa do nosso dia. Nós devemos nos saturar com a palavra de Deus em nossas vidas. From my own experience, I can tell that the day when I have not prayed enough, when I have not feeded on the word of God enough, I feel weak and I struggle more in my flesh nature. E eu posso falar por minha própria experiência que o dia que eu não me debruço na palavra, não vou para a oração, eu me sinto mais fraca e tenho muito mais problemas, me sinto fraca para as coisas do meu dia a dia. In the world that we are in, we are bombarded with, we are thrown with so many things, so many distractions. And it is so important that if we just go unrestricted and we just fill ourselves with other things of the world, and by the end of the day when we want to read the word of God or we want to pray, we are already saturated with the clutter, with the garbage.
mundo que nós estamos, nós somos tão bombardeados por tanta coisa, que se nós não tomarmos cuidados, a nossa mente vai ser cheia de coisas que não são bons, que são lixos para a nossa mente. Então é muito importante que nós venhamos a nos debruçar, buscar a leitura da palavra, oração. So, concluding here, we can say that the law is good and we need the law. And it is the sin nature in us that entice us to go against the will of God. Então, concluindo, a lei é boa, é a coisa boa de Deus, é algo bom de Deus, é a nossa natureza adâmica de pecado que faz com que nós venhamos a pecar e fazer com que a lei não seja efetiva a nós. So then Paul goes on to verse 13 and say, did that which is good then bring death to me? By no means. It was sin producing death in me through what is good, in order that sin might be shown to be sin, and through the commandment might become sinful beyond measure. Então Paulo no versículo 13 fala, logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. So we can see that the law shows us how sinful we are and how we can do nothing to save ourselves. Então nós vemos que a lei mostra como pecadores nós somos e como nós não podemos fazer nada para nos salvar. The law throws light on our path, what is to be done and what we are not doing. We are always we are against the will of God. We are going opposite direction. Então a lei mostra o que é para ser feito e o que nós não estamos fazendo. E mostra que nós estamos na direção contrária daquilo que Deus quer que nós gostaríamos que nós fizéssemos. And that's why Paul goes on to say, for we know that the law is spiritual, but I am of the flesh. So Paul being a Christian, known to God, and he knows the gospel, he's the ambassador of the gospel, and still he's saying that I am of the flesh. There's an other nature that is in me. Então, Paulo, mesmo sendo um grande cristão, nós sabemos que Paulo foi um apóstolo, ele, falando isso, ele lê aqui no versículo 14, eu vou ler, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Ele mostra dessa dimensão da carne e a dificuldade que nós temos com a carne, com o pecado. He goes on to say in verse 15, for I do not understand my own action. For I do not do what I want, but I do the very thing I hate. And I think that it's the struggle of each one of us, that there are many times when we fail to do what the word of God tells us or what the Spirit of God asks us to do, and we end up doing otherwise. E Paulo fala aqui, porque o que eu faço não o aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. E eu acredito que isso acontece com muito de nós, que com o que Deus pede para nós fazermos, com o que o Espírito Santo pede para nós fazermos, nós acabamos fazendo aquilo que é oposto o que foi pedido para nós. Now, if I do what I do not want, I agree with the law, it is good. So now it is no longer I who do it, but sin that dwells within me. Então, se eu faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Paul is agreeing, he is acknowledging that it's the sin nature that is somehow pushing him to do otherwise, and this is the struggle of every Christian
we all know that now that we have received the Spirit of God in us, and still we are in the flesh. So there are this tug of war between the Spirit of God that's asking us to live a life pleasing in the eyes of the Lord, and then this is our flesh nature that is pushing us on the other side. Então, Paulo está apontando aqui que é essa batalha entre a carne e o espírito que faz com que nós venhamos a pecar, com que todo cristão, Paulo aponta que todo cristão tem essa batalha, né? E nós vencemos através de Cristo, do Espírito Santo. So we'll just go through in Galatians chapter 5 and verse 19, where the works of the flesh are evident. Galatians 5, 19th verse. Hold on. Galatians 5, chapter 5, and verse 19 to 21. 19 to 21. You want to read it first, or I read it first? Okay, I'll read. So I just want to first of all tell that these letters were written to the church. So as Christians, sometimes people also look at us, oh, they are Christians, they cannot do any wrong, or even we sometimes try to be self-righteous, but we have to accept this, that we are in the flesh and we can make mistakes. Essas cartas, eu quero que vocês saibam que essas cartas foram feitas para as igrejas, e muitos cristãos têm essa questão que os cristãos não fazem nada errado, e isso mostra para nós que nós também erramos, nós também cometemos pecados. Okay, now I'll read. The work of the flesh are evident: sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissension, division, envy, drunkenness, orgies, and things like these. I warn you, as I warned you before, that those who do such things will not inherit the kingdom of God. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. And let us agree in the fear of the Lord that there are some dominant areas where we struggle. In one or more areas we struggle, all of us struggle, and we inside in our heart we know we are struggling. E vamos concordar que tem algumas áreas que nós realmente temos dificuldade de trabalhar. Nós todos temos dificuldades, mas tem algumas áreas que nós temos esses problemas e precisamos trabalhar nisso. And there are times when we try to make things right in our own strength. E tem vezes que nós tentamos fazer as coisas certas na nossa própria força, nossa própria mão. And we have failed miserably, and many a time as Christian we come into guilt. Então, muitas vezes nós fazendo isso, nós acabamos falhando miseravelmente como cristãos. And Paul is bringing into picture a similar situation that he is dealing with. E Paulo traz uma circunstância que ele está lidando aqui. And he acknowledges and goes on to say in verse 18, for I know that nothing good dwells in me, that is in my flesh. For I have the desire to do what is right, but not the ability to carry it out. For I do not do the good I want, but the evil that I do not want to do, I keep on doing. E ele traz no verso 18, diz assim, porque eu sei... Verse 18 onward, Romans 7. 18, right? Romans 7. Yeah. Ok. Porque eu sei que em mim, isto é, a minha carne não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Paulo dizendo, né, a dificuldade que a carne tem em fazer as coisas boas. Nós mesmos por nós.
If Paul is stating this, and he is writing, when he's writing the letter to the Church of Rome, and he's mentioning all this, he is actually allowing them to know that they can make mistake. And praise God, 1 John 1:9 says that if we confess our sin, God is just and faithful to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So Christians need not dwell in guilt, but we have to come before our Savior and confess our sin. Então, Paulo está nessa carta mostrando que nós, cristãos, também cometemos erros, também cometemos pecados, mas em João diz que se nós chegarmos ao nosso Deus, nós confessarmos os nossos pecados, nós nos arrependermos e deixarmos, nós também nós recebemos, né, a libertação e nós não devemos viver debaixo de culpa. So going on verse 20, he says, now if I do what I do not want, it is no longer I who do it, but sin that dwells within me. So I find it to be a law that when I want to do right, evil lies close at hand. Which verses? 20 and 21. No verso 20 diz assim, ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Paul here, he says that there's a sin nature in me that is persuading me to do what is not right, but I end up doing. So this evil lies very close. And we all know that the sin nature that is in us, it resurrects itself. Though we know that coming into Christ, the nature of Christ is the real us now. The nature of Christ is now, you can say that Christ in me is the new, I can say Christ in me is the new Preeti. You can say that Christ in me is the new you. Então, Paulo está falando que existe uma natureza que leva o homem, leva nós ao pecado. E o que nós podemos falar agora é que essa nova natureza em nós é Cristo que nos ajuda a combater o pecado. E nós somos novos em Cristo. Apart from Christ, we are helpless. We'll end up sinning again and again being enslaved to sin nature. Sem Jesus, nós não temos como vencer, não temos como nos ajudar. Nós acabamos sempre voltando ao mesmo pecado, voltando e nunca conseguindo sermos libertos verdadeiramente, somente com Jesus. So Paul says in verse 22, for I delight in the law of God in my inner being, but I see in my members another law waging war against the law of my mind and making me captive to the law of sin that dwells in my members. Paulo fala no versículo 22, porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. So after coming in Christ, we have a new nature, the nature of Christ, and it is God's will that he is confirming us into the nature of Jesus Christ. So like Paul, we can also say that we delight. We want to do what is good. We want to do the will of God, the work of God. But then we have the struggle with our sin nature that is pulling us towards the other side to be enslaved to the nature of sin. E assim, quando nós vamos para Cristo, nós temos uma nova natureza em nós, um novo eu, uma nova pessoa. Mas nós também podemos falar como Paulo falou, né? Nós temos entendimento, nós temos vontade, né, de servir, de fazer aquilo que Deus nos pede, mas a natureza pecaminosa, a natureza adâmica, acaba fazendo com que com que nós ou a pessoa faça aquilo que é contra a vontade de Deus. So Paul, ultimately, he
acknowledges in verse 24, wretched man I am. And he is so open that I have no hope apart from Christ. I am very wretched. I'm unable to save myself. And then he says, who will deliver me from this body of death? And goes on to say, thanks be to God through Jesus Christ our Lord. Wow, I like it. No verso 24, Paulo mostra, quão miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então ele apontando para Jesus, né? Paulo ele fez mostrou ali para nós que nós não somos capazes por nós mesmos. Assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Praise God. And this is our Christian life. Every day we have to die to our old nature. It is very important, as I said previously, that there are some dominant sin nature, very dominant, and it is very pressing, and it is like we are trying to beat it, we are trying to just take it off from our life, but we fail so miserably without Christ. E isso é a vida cristã. Nós temos que todos os dias trabalhar em áreas da nossa vida. Tem áreas em nossas vidas que são dominantes, né? Nós acabamos falhando miseravelmente muitas vezes. E é somente através de Cristo para nós vencermos e rompermos nessa área. So, carrying this new nature of Christ, we can daily come to Christ and we can say, Jesus, we cannot do it on our own. Because now the Spirit of God is in us, we can ask God that through the power of the Holy Spirit, help us to conquer this nature or that nature, wherever we are falling short. Agora, com essa nova criatura que somos em Cristo, nós podemos se achegar a Jesus todos os dias, através do Espírito Santo. Nós podemos pedir falando que nós não somos capazes de vencer, mas com Ele, em súplicas a Ele, para Ele venha nos ajudar a vencer essas áreas dominantes que nós precisamos vencer. You know, before coming to Christ, each one of us, we know that we were doing some sinful things and we were okay with it. It was so easy because we were not aware of God's goodness, His law. But after coming to Christ, it has become a challenge, like daily that we have to live. We have to pick up our cross. Antes de vir para Deus, nós pecávamos com facilidade. Nós estávamos ok com isso, sem problema. Mas agora em Cristo, nós vemos, né, que existe um trabalhar diferente. É uma luta que nós batalhamos agora para não cometer mais o pecado. As Jesus said that abide in me, then only you can bear fruit. We have to continually abide in Christ. We have to remind ourselves of our new identity in Christ. Como Jesus fala, segure em mim, fique em mim, que vocês terão frutos. Nós temos que diariamente, continuamente, né, estar em Cristo, com Cristo, para que nós venhamos a gerar frutos. Concluding, I just want to share with you what I have learned through my own experience in fighting with the sin nature. Concluindo, eu quero compartilhar com vocês a minha própria experiência em lutando com um pecado da minha natureza. As Jesus says, come to me all who are weary and heavy laden, I will give you rest. Take my yoke upon yourself, and my yoke is easy and my burden is light, and you will find rest for your soul. Como Jesus fala, venha para mim, vocês que estão cansados, oprimidos, que o meu fardo é leve, né, e vocês vão ter descanso em suas almas. The law of God is really good. A lei de Deus é muito boa. You know why? Because when the word of God says, don't do this, do not commit murder, adultery, do not steal, honor your parents, love God, and keep the Sabbath day. When God gives those rules and statutes, they are summed up in loving God and loving each other.
Sabe por quê? Porque quando Deus nos fala, não faça isso, não trate mal seu pai, não roube, não cometa adultério, mantenha como ele fez no Antigo Testamento, mantenha o sábado. Tudo isso é feito através de um Deus de amor que quer bem para o seu povo, para a criação dele. The law of God is good because it teaches us not only that God is love, but also that how we can be filled with the love of God, and it enables us to extend that love and grace to others. O amor, a lei de Deus é boa porque ela mostra para nós o amor de Deus para nós e nos ensina também a estender esse amor para outras pessoas. So that we are able to forgive others. No qual nós somos capazes agora de esquecer, perdoar outros. Especially in marriage relationship, husbands and wives, they can extend the grace and love of Jesus Christ to each other day by day, day by day. Especialmente em relacionamento, casamento, no qual o homem, a mulher, o casal estende a graça de Deus na vida de um para o outro, dia após dia, dia após dia. The word of God says that while we were still sinners, Christ died for us. E a palavra de Deus fala que quando nós ainda éramos pecadores, Jesus morreu por nós. There was no good in us, nothing good dwelling in us, but still God loved us, extended his grace. So even if we are our spouses or even our family members, they are somehow they are struggling with something and we feel bad or bitter about it, still we can extend the same love and grace of Jesus Christ to them and show them the love of Christ and spread the aroma of Jesus Christ. E a palavra de Deus mostra que não tinha nada bom em nós, e mesmo assim ele nos amou. E às vezes com um familiar, às vezes com alguém próximo, nós vemos eles passando por dificuldades, são amargos, estão passando problemas, mas nós estamos lá para estender essa graça de Deus, para estender esse aroma de Deus, para estender esse amor de Deus para eles, para que eles possam ser tocados, através de nós. We can create the Garden of Eden. Nós podemos, we can create the Garden of Eden. Yes, and we can create an atmosphere where husband and wife, they can together come and start reading the Bible together, praying together, asking their children to get involved, asking for the presence of God to dwell in their midst. Nós podemos criar essa atmosfera no qual o homem, o casal, a mulher, os filhos vão começar a experienciar essa presença de Deus através de nossas vidas, através daquilo que nós levamos, nós estendendo essa graça de Deus nos ambientes, nas pessoas. So today I want to encourage my brothers and sisters in Christ that grow in your relationship, get to know God, ask God to fill you with his love so that you are able to love others and then grow in that relationship. Ask the presence of God to dwell in your midst. Eu quero encorajar meus irmãos e irmãs em Cristo para que vocês venham crescer em relacionamento, em Deus, com Deus, para que vocês possam estender essa graça de Deus nos lugares onde vocês estão, nas pessoas. Eu quero encorajar vocês a buscarem mais a Deus, se aprofundarem em Deus. And when you are fighting with your sin nature, I again want to share something with you, what I have learned, that whenever you are fighting with your sin nature, look at the cross. Just see the perfect God-man. He died on the cross. He suffered. He took all your shame, humiliation, and he suffered rejection from Father. And he chose to die for your sins, so that now that you be set free from the sin. So keep looking at the cross and see Christ paid the price for your sin. Eu quero te falar um pouquinho mais sobre quando você está batalhando com o pecado, lutando com o pecado, olhe para a cruz, olhe para o Jesus que morreu nessa cruz por você, olhe para o Jesus que levou os pecados, as suas iniquidades, seja livre, olhando, sabendo que ele ama, que ele levou toda a condenação, que através dele você é livre.
And then remind yourself that now you are, because Christ died, you have died. And now because Christ rose again, and now your life is hidden in Christ, and now you will live for the will and work of God. E lembre você que como Cristo morreu, você também morreu. E lembre também que como Cristo viveu, agora você também renasceu, viveu novamente. E lembre-se que você agora, junto com Cristo, ele conduz a sua vida. This side of eternity, till the time we are alive, we are going to daily struggle. But praise God, through the power of Holy Spirit, we are already victorious because Christ has won the victory on the cross. Até a nossa eternidade, nós vamos ter problemas, dificuldades com pecados, erros, mas pelo poder do Espírito Santo, poder de Deus, nós somos mais que vencedores e conquistadores. So I want to end here with this thought that Christ is our Savior. Christ alone can save us. We are nothing without him, so we should desire Jesus more and more. And I would request Brother Rafa to put on the song. As this song goes on, if you understand English, I really want you to let the word of the song, the lyrics of the song, get into your heart and mind and captivate you, and knowing that Christ alone, in him alone we have hope. Eu quero terminar falando que Cristo sozinho, ele é o único que pode nos ajudar, através dele que nós somos vencedores, conquistadores, e que você coloque a sua vida em Cristo, que eu vou pedir para o Rafael colocar um louvor, e se você entender inglês, leve a sua mente às letras, degustar daquilo que as letras estão falando, e sabendo que Cristo é aquele que é conosco, né, que luta por você. So, do you want me to the lyrics, right? Okay. Let me see if I can put the song and then also a translation in Portuguese. They might have it. Let me see. Gift of grace is Jesus, my Redeemer. There is no more for heaven now to give. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. To this I hold, my hope is only Jesus, for my life is wholly bound to his. Oh, how strange and divine, I can sing all is mine, yet not I, but through Christ in me.
For he has said that he will bring me home. And day by day, I know he will renew me until I stand with joy before the throne. To this I hold, my hope is only Jesus. All the glory evermore to him. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. To this I hold, my hope is only Jesus. All the glory evermore to him. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Amen. I'm gonna explain a little bit of the lyrics. Essa é um som que fala sobre que todas as nossas correntes foram quebradas que em Cristo, e fala sobre seguirmos a Cristo. Muito lindo. Pena que não deu para colocar a tradução em português, mas muito lindo a letra, o louvor. Pri, do you wanna say anything else before we close? Yeah, I just want to say, yet not I, but through Christ in me. Through Christ, we are more than conqueror. If God is for us, who can be against us? We are so much powerful. We just have to remind ourselves of a new identity in Christ. Each day, every moment, we have to remind ourselves and live in that victory. And I'm so happy to be like sharing the word of God, sharing my passion with my brothers and sisters in Christ. And I love you all. And really, we should pray that God fill us with more and more of your love. And we want to know your heart. So this should be our prayer. Eu quero pedir que nós venhamos entender que nós somos mais que vencedores em Cristo e que a nossa oração deve ser que o Senhor Jesus venha nos encher mais e mais da presença dele, do amor por ele. E essa deve ser a nossa oração. So I'm going to ask someone to pray. I'm going to ask Ana, can you pray? Pode orar. A Ana vai orar para a gente e vamos finalizar. Pretty, if you want to stay a little bit after we finish, okay? Or we can talk, but I want to say that it was a blessing. I was so blessed. Pessoal, eu só estou agradecendo ela, falando que foi bênção. A gente está finalizando com uma oração. So, it was a blessing. It was really powerful. Thank God. Thank you for your dedication, for your ministry, for your part in the body of Christ. I was so blessed. I'm never been a teaching that you taught, and it was so blessed. And I hope we will see more of your teachings here. Let's pray that you're gonna come back again. Okay, Ana, você pode orar pra gente em português. Senhor, Pai querido, obrigada, Pai, por esse ensino, Pai, ensino poderoso da Tua palavra, Deus querido. Que nessa noite o Senhor venha cobrir, Pai, a cada um com Tua presença, Pai. Venha cobrir a cada um com Teu sangue, Senhor, protegendo, Pai. Liberando, Senhor, uma palavra, Senhor, sobre a vida deles, Pai. Uma palavra, Pai, de mudança, uma palavra de transformação, Pai querido.
Que o Senhor venha, Pai, cuidar da Prit, que ela venha, Pai, ter uma noite abençoada, Senhor, livrando ela, Pai, de toda a retaliação que possa ter. Que o Senhor venha cobrindo ela com teu sangue, protegendo a família dela, Senhor, dando a ela, Pai, uma unção, Pai, que só o Senhor tem, Pai querido. Abençoa, Pai, aqueles que não puderam vir, Senhor, para que eles possam estar na próxima reunião conosco. Venha abençoando, guardando a cada um, Senhor querido. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amen, amen. Thank you, everyone. So, you guys feel... obrigado, pessoal. Vocês podem se sentir à vontade. Vou colocar o louvor. E aí, quem quiser conectar mais com a gente, enviar uma mensagem para a gente estar mais junto, mais pertinho. Nós temos um grupo lá no WhatsApp agora, tá? Deus abençoe vocês. Um ótimo final de semana. So, thank you, Pretty. I'm gonna put a song to be while the people is leaving the meeting. So, but you feel free, Pretty, to if you need to go, it's up to you. And again, thank you so much. And we talk. I'm gonna send you a message through WhatsApp. Okay. Okay. Thank you Thank so you much. so much. Thank you so much, all of you, and really, it's a blessing. Really, I'm blessed, especially with my brother Rafa. I call him; he's my younger brother. Yes, I'm blessed to be your younger brother. Oh, thank you. Okay, bye. God bless you all. Praise the Lord. Praise the Lord. Deus abençoe.